Bom, boa tarde novamente. Queria começar dizendo do prazer, né, de participar desse evento, de poder colaborar tanto como apresentadora de trabalho, quanto na coordenação da mesa, de também compartilhar esse momento, né, com os membros do NEAF, com os membros do GED, com os membros do programa Ordem Jurídica, e dizer da importância, né, acho que uma fala que já é recorrente, né, mas a importância da interdisciplinaridade, né. No início da fala, eu disse da concentração dos trabalhos, né, na área das ciências sociais e da pedagogia, e eu acho que o desafio, né, inclusive dos nossos colegas, né, que vêm de Palmas, compor o nosso evento, é nesse sentido, né, que é um desafio realmente para a nossa discussão, né, integrar pesquisadores de outras áreas, né, porque já que a questão racial é uma questão fundante no país, né, é um desafio a gente conseguir pensar, né, sobre a questão étnico-racial em outras áreas de conhecimento, na área do direito, que é uma área extremamente importante, na área da saúde, na área das ciências exatas, né, então a gente pensar as ciências médicas, as ciências exatas, porque quando a gente pensa na diferença, né, nas diferenças, elas estão aí cruzando todos os espaços, né? Elas não ficam restritas à discussão de uma ou de outra área. Então, acho que a importância do nosso evento é nesse sentido, né? De permitir também, né, um contato aí com outros pesquisadores, e daí da importância do COPEN também nesse sentido, né? O COPEN também vem crescendo, né? Eu acho que esse ano também, quando fui, né, escrever o trabalho, fazer uma pesquisa dos GTs, né, que outros GTs assim, começam a aparecer, né, nesse sentido de pensar e propiciar a apresentação de trabalhos e discussões também, né, fora da área das ciências humanas, não de forma nenhuma desmerecendo a nossa contribuição, né, mas também dando espaço para outras áreas de conhecimento, né, construírem, colaborarem com as nossas reflexões sobre a questão racial. Bom, gostaria então de chamar, né, para compor a mesa, né, do tema Escola e Ensino de História e Cultura Afro, os apresentadores Anderson Pires, com o trabalho A Identidade Negra na Escola Estadual Raimundo Nonato Torres. E o apresentador e a apresentadora, né, o Gelson Santos e a Carla Santos, com o trabalho Políticas de Ações Afirmativas e a Desconstrução do Racismo na Escola. O bom do pré, né, é que a gente tem um espaço também para fazer as nossas iniciativas. Eu estava conversando ali fora com as meninas que a gente sempre fica nervosa, não tem jeito. A gente vai dar aula e fica nervosa. Às vezes eu vou dar aula e falo, gente, como que eu faço agora? Então eu acho que essa possibilidade de a gente treinar, de a gente ter esse espaço, ele é importante para isso também, né? Bom, a nossa dinâmica será da seguinte forma, né? O Anderson tem 15 minutos para a apresentação, depois eu vou fazer uma breve consideração, depois a Carla com mais 20 minutos para a apresentação, mais uma breve consideração da coordenação da mesa, e depois a gente abre de novo o espaço para os debates. Então eu vou pedir aí que as pessoas que vão acompanhar as apresentações já comecem a pensar, né, e formular suas perguntas para o último momento da nossa mesa. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Eu não estou em período nenhum, estou encerrando já. Não sei nem que período que eu estou nesse. Estou fazendo o TCC e estou concluindo. Meu orientador, o professor Chico, você já conhece ele. Estou com esse tema aí, a construção da identidade negra na escola, o ensino da história da África e dos afro-brasileiros na escola estadual Raimundo Nonato Torres, na cidade de Cachoeira do Tocantins. Eu escolhi esse tema, inicialmente não era bem isso que eu ia fazer, né, para o TCC, mas depois de ter feito uma disciplina com o professor Chico, né, a educação brasileira, esse tema ele me instigou muito, né, eu fui incentivado aqui a buscar um pouco mais sobre isso aí, que é essa questão da construção da identidade, né,
tendo em vista que a gente tem muitos preconceitos, tanto fora da escola como dentro da escola, e a gente não sabe como lidar com isso. E existe a lei, né, 10.629, que fala sobre a implantação no currículo da história da África e dos afro-brasileiros, e isso já tem 10 anos, né? E eu resolvi fazer isso aí para saber como é que está, então, essa questão dentro da escola. Introdução. Bem, inicialmente, na introdução, eu vim falar aqui sobre a questão da, realmente, a história do negro brasileiro, que a gente, pelo menos no meu caso e a caso de alguns, essa história não veio contada, né, realmente na sua história real. E isso eu descobri aqui na universidade, né, acabou que me entrou em choque essas duas ideias, né. E eu acabei descobrindo assim, a real história do Brasil, e do negro também, aqui na universidade, né? E por isso que eu me interessei mais por esse tema. E aí, a gente, por exemplo, se eu fosse, eu não fiz ainda, mas eu irei fazer assim, as perguntas a alguns alunos da escola para saber como é que está, assim, inicialmente, né, o conhecimento que eles têm a respeito da história do negro, né, a história do nosso Brasil, e para saber como é que está lidando com essa questão, né, do racismo da escola, da discriminação, do preconceito e essa relação do negro na escola, né, e a questão da construção da sua identidade. E aí eu trouxe a autora Eia Carneiro, de 1995, ela vai falar um pouco sobre a história do racismo disfarçado, que é isso que a gente já viu aqui, o pessoal comentando, é o mito da democracia racial. E ela vai falar que nós não admitimos na fala, mas as nossas atitudes, ela reflete o contrário, né? E o livro dela vai traçar muito sobre a questão desse preconceito, né? Essa obra dela é de 95. E temos outras obras mais recentes que vai falar desse mesmo momento, dessa mesma conclusão que ela teve a respeito desse racismo que está disfarçado, mascarado, né, na sociedade. Ali abriu todo, viu? Ela está pedindo por onde, não, mas tudo bem. Então vamos ver aí. Falar sobre o Santos, né? Santos 2009, que ela vai falar sobre esse racismo mascarado, que é como eu quero falar, que não é a mesma coisa, esse racismo disfarçado, só que agora é um outro nome que foi dado, né? Que é esse racismo velado também, que já foi falado aqui na mesa, que é essa questão do brasileiro dizer que não é racista, que não discrimina, mas se a gente for pesquisar a fundo, a gente percebe que na prática, a gente acaba demonstrando esse racismo que está escondido. E esse meu estudo ele vai procurar saber como é que está sendo, dentro da escola, esse combate à discriminação, né? Tanto relacionado ao aluno, como professores, gestores, e todos aqueles que compõem o corpo da comunidade escolar. Saber como que ele lida com essa situação. E tendo em vista que nós temos a Lei 10.629/2003, que fala da implementação no currículo, né, da disciplina de História da África, dos afro-brasileiros, e também temos em complementação a Lei 11.645/2008. Que ela faz uma complementação, ela só inclui a questão da história do indígena, né? A história do negro mais a do indígena no currículo. Pode abrir o próximo. E aí, eu apresentar a minha escola campo, que é a Escola Raimundo Nonato, na cidade de Cachoeirinha, na qual resido. A turma que eu escolhi foi de 6º ano.
tendo em vista que essa escola estadual aí, eu escolhi o sexto ano porque ele é o inicial, praticamente, digamos assim, né? Porque não tem o quinto ano, tem o sexto. Então, eu preferi escolher essa turma para saber também como é que eles estão trazendo esse conhecimento sobre o negro na escola municipal, né? Acho que entrar na rede estadual aí. Pode passar. E aí as questões e problemas. O que eu quero durante o decorrer desse meu trabalho. Pensa aí, o que a escola está trabalhando com relação à história e identidade do negro. Né? Ver o que a escola no todo, tanto os gestores como os coordenadores e professores, o que eles estão trabalhando com relação a isso aí. O que os alunos vêm compreendendo sobre tal temática? Existe algum tipo de racismo, preconceito ou discriminação identificado ou não na escola? Existem professores negros na escola e que se identificam como tal? Quais materiais existem disponíveis para trabalhar essa temática? Existem livros didáticos sobre o assunto? E como constam, que história trazem? O conjunto dos livros didáticos aborda a imagem, história e cultura do negro africano e afro-brasileiro? De que forma? Atrás. E aí, através dessas questões e problemas, eu vou complementando meu trabalho, porque ainda não está terminado ainda. Então, tem muitas dessas questões ainda que não foram respondidas. E creio que daqui para o final a gente conclui. Prossigo. Pode ir. A crítica à escravidão e toda forma de discriminação. E eu usei novamente a autora Carneiro aí, para ela que ela vem relatando sobre essa luta dos negros desde o momento da escravidão, né, até os dias atuais, porque nós achávamos que os negros eles aceitavam essa condição de escravidão, mas na realidade eles foram escravizados, né, e sempre houve a resistência. Desde o início, desde a captura até o ponto final, até onde eles ficavam, existiu sempre a resistência, sempre houve a luta, e até hoje, né, depois da República, ainda tem a luta do negro, a luta ainda não foi vencida ainda, né, tanto que existe o movimento negro. E tem também aí o autor Munanga, 2009, e esse livro dele, Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, que ele traz, nesse livro dele, a história da África em seus vários momentos, seus vários conflitos, que a gente dando uma olhada nele, a gente imaginaríamos que esse livro poderia funcionar como um livro didático, porque a leitura dele é didática e também traz a história da África com mais assim, uma leitura assim, mais fácil para compreender, né, o que acontece em todo aquele continente, porque o que nós sabemos assim, das falácias, né, nós consideramos, quando eles falam de África, consideram como se fosse um país. Na realidade, no continente existem vários países, vários povos, várias etnias, então existe todo um conjunto, né, diverso dentro desse continente. E nós temos esse preconceito de minimizar o continente como se fosse um país, sendo que ele tem suas diversidades. E no trabalho aí, também temos sobre as datas comemorativas, que houve as mudanças. As mudanças que poucos, se a gente não tiver um estudo assim, aprofundado, no caso, se perderia, né? Que é a questão do 3 de maio, né? Que alguns ainda acham que é dia da abolição dos escravos. E era dia da abolição dos escravos. E com o movimento negro, né, houve essa mudança. Adiante.
da crítica, o prêmio da crítica, datas comemorativas. Então houve essa mudança, né? E o 13 de maio antes era comemorado como o dia da abolição dos escravos e tinha a princesa Isabel como heroína. E o movimento negro não aceitou, né? E houve essa luta. E houve a mudança, agora é Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E o dia 20 de novembro, que era antes que era comemorado como dia da festa dos negros, né? Agora é Dia da Consciência Negra, que agora também, nessa semana do 20 de novembro, é considerada a Semana da Consciência Negra, onde todas as escolas têm que fazer um calendário